Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos realizar a oração da fé do nosso propósito dos 70. Estamos firmes no nosso propósito. Iremos nessa fé até o fim, com a permissão do bom Deus. Antes de realizarmos a oração, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12 ao 14, que diz assim: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aqui o texto sagrado trata de coisas de suma importância. Primeiro, o porquê que nós vemos nos últimos tempos o aumento desenfreado da violência. O porquê que nós vemos tanta maldade, tanta perversidade. O porquê que nós vivemos aqui no Brasil, em especial, aqui na Bahia, você que nos ouve de um outro estado, nós estamos falando aqui do estado da Bahia, que é um estado lindo, que tem realmente as suas singularidades, tem um povo fantástico. Mas, por outro lado, infelizmente, a Bahia vive um estado alarmante de violência. E não somente a Bahia, como o Brasil e muitos lugares do mundo. E o porquê disto? Exatamente por causa do que nós acabamos de ler, Por causa do aumento da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é o erro consciente, é quando a pessoa ela sabe que é ruim, sabe que é errado, sabe que é mal, sabe até que vai desagradar a Deus, mas ainda assim ela faz e continua a fazer e não deixa de fazer e vive nessa prática. Isso não é mais pecado, isso é iniquidade. Infelizmente, por causa disso, o amor de muitos acabam se esfriando, Através de muitos maus exemplos, através de escândalos. Quantas não são as pessoas que viram uma outra fazendo algo ruim, negativo, e foram no mesmo embalo, Tem uma frase que diz assim, galinha que segue pato morre afogada. Eu vou até colocar um vídeo aqui que mostra isso, Galinha que segue pato morre afogada. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam seguindo os maus exemplos. Por isso que nós temos que seguir o bom exemplo. E o bom exemplo é o exemplo de Cristo, que não teve pecados, que não errou, que não falhou, que foi imaculado, irrepreensível na sua conduta humana, porque o Senhor Jesus, ele esteve no nosso meio como homem, Quando eu digo no nosso meio, humanidade, E ainda assim ele foi perfeito, como de fato ele é perfeito, Então, o texto sagrado diz mais assim: o amor de muitos se esfriará. Às vezes nós vemos uma verdadeira disputa para ver quem é mais mau, quem é mais perverso, quem tem mais disposição para ferir o outro, para machucar o outro, para fazer mal ao outro. Nós vemos isso em relação a jovens, nós vemos isso em relação a mulheres, nós vemos isso em relação a homens, nós vemos isso acontecendo em relação a brigas entre facções.
nós vemos isso se espalhando de uma forma que é como se houvesse um campeonato de maldade, um campeonato de perversidade. E às vezes você sabe qual é o prêmio? Sabe qual é o prêmio? Às vezes o prêmio é aparecer na TV. Às vezes o jovem, por ele se sentir invisível, né? E ele ter ali uma certa necessidade de ter visibilidade, notoriedade, de aparecer de alguma forma, né? Ele fica na expectativa de aparecer até num programa de TV, ainda que seja um programa policial e ainda que seja cometendo um delito, um crime, né? Mas o importante para ele é que ele apareceu na TV, apareceu naquele determinado programa. Infelizmente. Então, é como se houvesse um campeonato de maldade, um campeonato de perversidade, né? É o amor de muitos se esfriando. São pessoas que matam, são pessoas que assassinam das mais variadas formas. Essa que é a grande realidade, né? Porque às vezes a gente pensa que o assassino é somente a pessoa que usa uma arma branca, uma arma de fogo ou qualquer outro meio para tirar a vida de uma outra pessoa. Só que às vezes o assassino também é alguém que tirou do povo o direito de ter um atendimento digno no hospital, né? A exemplo, infelizmente, dos políticos corruptos que estão espalhados por todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos têm, no mínimo, isso a gente está sendo bem generoso, né? Porque geralmente é muito mais. Mas, no mínimo, né, tem um envolvido com corrupção de qualquer partido, direita, esquerda, centro, enfim. Né? Porque gente mau caráter tem em todo lugar. Essa que é a grande realidade. E isso também é uma forma de assassinato. Eu estava assistindo uma matéria outro dia desses acerca da nova lei, né, referente a pessoas faccionadas. A lei agora para pessoas que se consideram de alguma facção está mais rígida, está mais dura. Não é verdade? Muito bem. Agora, acontece o seguinte, a lei deveria ser também, né, mais rígida para os políticos que matam as pessoas, né? Um outro dia desses, eu fui fazer uma visita a uma senhora num hospital e a acompanhante, que tinha que ter acompanhante, a acompanhante não tinha uma cadeira digna, né, para poder acompanhar ali o paciente. Não tinha. Então isso também é uma forma de matar o povo. Aí vai chegar agora a festa junina, né? Infelizmente muitos prefeitos, eles ficam disputando para ver quem é a cidade que tem a melhor festa junina. E aí eles gastam rios de dinheiro com artistas famosos, etc. Artistas que cobram mais de R$ 1 milhão para se apresentarem, né? 700 mil reais. Aí você pensa, né? Peraí, o camarada vai gastar aí em torno aproximadamente, sei lá, 20 milhões, 30 milhões para fazer uma festa junina. E daqui a pouco você vai no hospital, não tem uma cadeira para um acompanhante. O que é isso? Isso, meu amigo, é o amor de muitos se esfriando. Então, às vezes tem pessoas que acham que matar alguém é só quando dá um tiro ou uma facada. Não, você que é governante e de alguma forma você dificulta, né, que a população tenha um atendimento digno, você também está matando as pessoas, direto ou indiretamente. Essa que é a grande realidade. Mas aí, às vezes, o que interessa é o próprio bolso, né? E repito, políticos de todos os partidos. Claro que há raras exceções, sim, há exceções, obviamente.
Mas isso também é uma forma de matar e de assassinar, né, o povo. Então, às vezes você, por exemplo, eu tenho alguns colegas pastores que vieram da África. Todos os governantes da África são podres de rico. Os governantes da África são podres de rico, né? Os países mais ricos em termos de diamante no mundo, muitos desses países estão na África. Mas nesses mesmos países, a população morre, não é na miséria somente, morrem de fome. O que é isso? É o amor de muitos se esfriando, né? Por falta de amor, a pessoa, ela nega o perdão. Mas às vezes a pessoa vai justificar dizendo assim: ah, pastor, mas a pessoa errou, falhou comigo e ainda assim eu tenho que perdoar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa aqui para você. O fato de eu, você, de nós perdoarmos alguém não significa dizer que aquela pessoa não vai colher o que ela plantou. Você pode sim perdoar uma pessoa, mas o que ela plantou, ela vai colher, ainda que você tenha perdoado ela, e o certo é que nós a perdoemos. Mas isso não significa dizer que a pessoa ela foi perdoada, mas ela não vai colher o que ela plantou. Não, ela vai colher o que ela plantou. Não tem para onde correr. Entendeu? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se alguém errou, se alguém falhou com você, foi injusto com você, entendeu? E você perdoar essa pessoa, e você, depois de haver perdoado essa pessoa, disser assim: Deus, eu perdoo essa pessoa pela maldade, a perversidade que ela fez para comigo, mas eu não quero que ela sofra as consequências do mal que ela fez contra mim, porque eu estou perdoando ela. Eu digo para você, não tem como, meu amigo. Não tem como, ainda que você ore a Deus para que a pessoa não colha o que ela plantou em termos de maldade e perversidade contra a sua vida, ainda que você a tenha perdoado, né, que é o certo a se fazer, não tem como, ela vai colher. Ela vai colher. Por quê, pastor? Porque Deus perdoa, mas não isenta. Plantou, vai ter que colher, seja lá quem for, seja Chico ou seja Francisco. Então, às vezes, a pessoa ela fica naquela: ah, mas eu vou perdoar fulano mesmo depois de tudo que ele fez contra mim, que ela fez contra mim? Sim, mesmo depois de tudo que ele fez contra você, que ela fez contra você, você deve perdoar. Ou mas não vai acontecer nada com ela, aí é outros 500. Aí é outros 500. Ela plantou, ela vai colher. Você não precisa jogar praga, você não precisa amaldiçoar, nada disso. Ela plantou, ela vai colher naturalmente, ainda que você ore pedindo para a Deus que ela não colha, ela vai colher. Por quê? Porque é uma lei. Alguns chamam de lei do retorno. Biblicamente, o nome certo se chama lei da semeadura. Quem planta, colhe. E tem uma frase que diz, né, que quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Quando planta o que é bom. E quando planta o que é ruim, já sabe também o que vai colher. Essa lei é para todo mundo. É para bispo, pastor, religioso. Quem não é religioso, não interessa. Essa que é a grande realidade. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, está escrito que o amor de muitos se esfriaria. Mas a pergunta é a seguinte, meu Pai. Geralmente quando a gente ouve essa palavra que o amor de muitos se esfriaria, a gente só pensa no outro. Mas aí nós devemos nos perguntar, será que o amor nos nossos corações tem se esfriado? Será que o amor no meu coração tem se esfriado? Se pergunte isso, meu amigo, minha amiga. Em nome do Senhor Jesus.
Se pergunte: será que o amor no meu coração tem se esfriado? Deus, não deixa o amor no meu coração se esfriar. Que o amor dentro do meu coração esteja quente, esteja fervendo. Que haja em mim a disposição de orar pelos que me odeiam, pelos que me perseguem, pelos que me injuriam, pelos que desejam o meu mal. Que haja em mim, meu Pai, a disposição de perdoar. Que haja em mim, meu Deus, a disposição de ajudar. Deus, que o amor do Senhor no meu coração não se esfrie, mas esteja fervendo no meu peito. Fala isso para Deus. Fala para Ele: meu Deus, que o amor do Senhor não se esfrie no meu coração, mas esteja fervendo dentro de mim, em nome para a glória do Senhor. E os que creem digam amém, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem bem, fiquem firmes, fiquem na fé e que o amor do Senhor esteja fervendo em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe.